Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 8 de Josué. É a conquista de Ai, a conquista da cidade de Ai. Lembra que no capítulo anterior deu tudo errado? Eles foram tentar conquistar Ai e o que aconteceu? As coisas que tinham sido votadas no interdito foram, na verdade, algumas pessoas tinham roubado, aquela coisa toda, né? E alguém tinha escolhido, e Acã tinha escolhido, tinha escondido, e acabou que eles atribuíram a derrota desse povo ao fato de Acã ter violado a lei do interdito. Tudo bem. Agora vai ter uma nova investida de Ai, uma nova investida. E agora eles vão tomar. Mas vocês vão perceber, presta atenção, vocês vão perceber que técnica aperfeiçoada de guerra Josué usa. Aliás, uma técnica muito interessante, usada muito depois pelos romanos e até hoje usada ainda como uma técnica de guerra. Presta atenção, tá bom? Muito obrigado você que está com a gente, obrigado você que está fazendo essa caminhada, agradeço imensamente. Quero pedir você que chame mais pessoas para fazer essa caminhada com a gente, quero pedir que você compartilhe esse vídeo, que você coloque nas suas redes sociais e se inscreva no canal, né? Se inscreva no canal para a gente fazer junto. A proposta é a gente ler a Bíblia inteira. Todos os dias, de segunda a sexta, eu posto um vídeo novo, onde ali tem um capítulo e um aprofundamento, né? E para esse aprofundamento a gente estuda história, arqueologia, exegese, hermenêutica, tudo isso para a gente compreender a Bíblia. É Deus falando no nosso coração. Vamos lá? Está aqui, capítulo 8, vamos ver a conquista de Ai agora. Vamos lá, tá bom? Pera aí, vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine. E isso, que o Espírito Santo nos ilumine, para que a gente possa ler a palavra de Deus, compreender e que ela possa transformar o nosso coração. Vamos lá então, tá bom? Vem aqui comigo. O Senhor disse em seguida a Josué: não temas, nem seja covarde. Toma contigo todos os guerreiros e sobe contra Ai. Eis que te entrego o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Tratarás Ai e seu rei como fizeste com Jericó, e seu rei, mas os despojos e os rebanhos os repartireis entre vós. Põe uma emboscada por detrás da cidade. Josué pôs-se a caminho com todos os guerreiros contra Ai. Escolheu 30.000 homens valentes e fê-los partir durante a noite. Deu-lhes esta ordem: atenção, ponde-vos em emboscada atrás da cidade, mas a pouca distância estáis preparados. Eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos de Ai. E quando saírem ao nosso encontro, como da primeira vez, fugiremos. Eles sairão atrás de nós, longe da cidade, pois dirão: ei-los que fogem diante de nós, como da primeira vez. Durante essa retirada, saireis de vossa emboscada e tomareis a cidade, que vos entregará o Senhor vosso Deus. Depois que a tiverdes tomado, incendiai-a, segundo a palavra do Senhor. Essas são as minhas ordens. Josué fê-los partir, e eles se postaram em emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente. Josué ficou aquela noite no meio do povo. Josué levantou-se bem cedo e passou em revista a sua gente. À frente de sua tropa, subiu contra Ai com os anciãos de Israel. Todos os guerreiros de que dispunham tinham também subido às proximidades. Chegados defronte da cidade, acamparam ao norte, tendo vale entre eles e Ai. Josué tomou cerca de 5.000 homens e os pôs de emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente. Tendo o povo instalado
todo o seu acampamento ao norte da cidade e a emboscada ao ocidente. Josué avançou durante a noite pelo meio do vale. Logo que o rei de Ai viu aquilo, saiu apressadamente da cidade com a sua gente ao amanhecer, e veio ao encontro de Israel. O rei, seguido de todo o seu povo, saiu para um lugar combinado do lado da planície, ignorando que uma emboscada estava armada contra eles atrás da cidade. Josué e todo Israel, fingindo bater em retirada, fugiram para os lados do deserto. Então, com grandes clamores, toda a população da cidade, precipitando-se ao encalço de Josué, juntou-se para persegui-los, afastando-se da cidade. Não ficou um homem sequer em Ai que não saísse em perseguição de Israel, até deixaram escancarada a cidade. O Senhor disse então a Josué: levanta a lança que tens na mão contra Ai, porque eu entrego a ti. E Josué levantou a sua lança contra a cidade. Apenas tinha ele erguido a mão, levantaram-se subitamente os que estavam de emboscada e precipitaram-se sobre a cidade, ocupando e ateando-lhe fogo. Os habitantes de Ai, voltando-se, viram que se elevava da cidade uma grande fumaça para o céu, e não puderam fugir para lado algum, porque o povo que dava mostras de fugir para o deserto voltou-se contra eles. E Josué e todo Israel, vendo que os da emboscada tinham tomado a cidade e que dela subia a fumaça, voltaram e feriram os habitantes de Ai. E tendo os outros saído da cidade ao seu encontro, viram-se os inimigos cercados de um lado e de outro pelos israelitas, e foram feridos de modo que não ficou sobrevivente algum, e não houve sequer um fugitivo. O rei de Ai foi capturado vivo e conduzido a Josué. Terminado o massacre dos habitantes de Ai, tanto no campo como no deserto, aonde tinham vindo em perseguição dos israelitas, depois que todos foram passados a fios de espada, os vencedores voltaram à cidade e mataram toda a população. O total que morreram naquele dia entre homens e mulheres foi de 12.000, todos da cidade de Ai. Josué não retirou a mão que ele tinha levantado com a sua lança até que foram mortos todos os habitantes de Ai. Os israelitas só tomaram os rebanhos e os espólios da cidade conforme o Senhor tinha ordenado a Josué. Josué pôs fogo à cidade de Ai e fez dela para sempre um montão de cinzas, que subsiste ainda hoje. Mandou enforcar o rei de Ai em uma árvore e deixou-o ali até a tarde. Ao pôr do sol, ordenou que se retirasse da árvore o cadáver e fosse lançado à entrada da cidade, pondo sobre ele um grande monte de pedras, que ali permanece até o dia de hoje. Então Josué construiu um altar ao Senhor Deus de Israel no Monte Ebal, segundo a ordem que Moisés, servo do Senhor, tinha dado aos filhos de Israel, como está escrito no livro da lei de Moisés. Construiu de pedras brutas, ainda não tocadas pelo ferro. Ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor e sacrifícios de ação de graças. Josué gravou em pedras uma cópia da lei que Moisés tinha escrito diante dos israelitas. Todo Israel, seus anciãos, seus oficiais e seus juízes conservaram-se de pé ao redor da arca, diante do sacerdote dos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Ali estavam tanto os estrangeiros como os israelitas, metade deles do lado do Monte Garizim e a metade do lado do Monte Ebal, segundo a ordem dada antes por Moisés, servo do Senhor, para abençoar o povo de Israel. Depois disso, Josué leu o texto da lei e a bênção e a maldição, assim como estão escritas no livro da lei. De tudo que Moisés havia prescrito, não se omitiu uma palavra sequer. Nessa leitura feita por Josué diante de toda a Assembleia de Israel, incluindo as mulheres, as crianças e os estrangeiros que ali se achavam misturados. Então, o que aconteceu? Deixa eu te explicar uma coisa. Foi uma batalha onde eles tinham voltado à cidade de Ai. Primeira vez que eles foram para a cidade de Ai, tinham sido derrotados. Foi um fiasco
Eles falaram que foi por causa de que tinha gente escondendo as coisas que tinha votado o interdito. Agora, há uma ofensiva organizada. E aí você vai entender como Josué é um bom general. Como Moisés teve inteligência e percebeu que ele tinha que escolher Josué. Josué é um baita de um general, um baita de um estrategista de guerra. Muito, por isso que Moisés já tinha ficado de olho nele, falou, esse rapaz é bom, esse rapaz é bom. Né? Para conduzir aquele povão, você tem que ter um estrategista. O que acontece? Josué falou o seguinte, Ai é uma cidade, está todo mundo lá dentro. Se a gente chegar de frente, eles vão nos combater. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos armar uma emboscada. Vai um grupo para trás da cidade de Ai e uma que fica ao ocidente de Ai. Ou seja, por quê? É a mesma técnica que os romanos usavam. Fazia um grupo por trás e nos flancos. Isso era uma técnica antiga de guerra usada, eu estou dizendo, os romanos usavam muito isso. Vinham por trás e vinham pelos flancos. O que eles fizeram? O Josué colocou um grupo atrás da cidade e um grupo do lado da cidade. E esse grupo todo escondido. Não eram muitos, porque quando você faz uma emboscada não são muitos. Atrás e do lado. E o que Josué falou? Nós vamos aqui de frente. Quando o povo nos vir, o que a gente vai fazer? A gente vai fingir que vai sair em retirada. E vamos correr, vamos correr, vamos correr. E aí quando a gente estiver correndo, esse povo vem atrás da gente, correndo, correndo, correndo. Quando eles deixarem a cidade totalmente desprotegida e vulnerável, aí o que faz? O pessoal que está atrás, o pessoal que está do lado, entra e domina a cidade. E foi dito e feito. Estratégia perfeita do general, aí, ó, do Josué. Foi isso que aconteceu. Mandou um tanto de pessoas atrás, um tanto que ficou do lado, e eles fez aquela massa de gente, e eles foram chegando, de frente da cidade. Quando estava chegando de frente da cidade, o rei de Ai olhou e falou, tá vindo o pessoal, vamos botar esse pessoal para correr. E aí o pessoal de Ai, com todos os guerreiros, todos os homens da cidade, sai em ofensiva aos israelitas. Os israelitas já tinham combinado, finge que começa a fugir, e eles começam a fugir para o lado do deserto, levando o povo da cidade de Ai cada vez mais longe da cidade, contanto que não daria tempo de deles voltarem e contanto que deixasse a cidade desprotegida. Quando eles estavam longe, quando não tinha mais nenhum guerreiro dentro da cidade, o que Josué fez? Josué levanta a lança, dando sinal justamente para o povo, para a emboscada entrar. O pessoal de trás entra, o pessoal dos flancos entra e domina a cidade e põe fogo na cidade. Quando eles avistam que a cidade está pegando fogo, Josué tem certeza que a cidade foi dominada. O que Josué faz? Dá meia volta, porque Josué estava fugindo com o povo, dá meia volta e vem em cima do povo de Ai que estava ali. Ou seja, lá na cidade não tinha jeito mais de ninguém vir. Por quê? Porque já tinha sido queimada, não tinha ninguém e não tinha ninguém que protegia. Nisso que estava aqui, os israelitas, o povo da emboscada que estava do lado e atrás, vem por trás do povo de Ai. Aqui você tem um grupo de israelitas, aqui você tem outro grupo de israelitas, e fecha esse povo aqui no meio e acaba com o povo de Ai. O povo que fez emboscada lá, queimou a cidade, viu que eles estavam vindo, o que eles fizeram? O pessoal dos israelitas aqui deu meia volta, veio de cá. O pessoal que estava na emboscada botou fogo na cidade e veio. Fechou o povo no meio, o povo de Ai no meio. Acabou com eles. Josué pegou o rei de Ai, vivo, capturou vivo, levou e enforcou. Isso. E aí depois Josué toma a cidade. Aqui tem uma coisa interessante. Lembra que aquele problema todo por causa do interdito? Aqui há uma concessão. A cidade não foi votada um interdito para Deus, não. Só as pessoas. Gado, riquezas, posses, foi dado para o povo. Então, aqui é uma concessão. Outra coisa que aconteceu, terminado isso, eles vão fazer aquilo
que o livro de Deuteronômio tinha prescrito. Lembra? Faz pouco tempo que a gente leu. Vamos fazer a leitura da bênção e das maldições no Monte Garizim e no Monte Ebal. Um grupo fica no Monte Ebal, outro grupo fica no Monte Garizim, faz-se a leitura da lei, do livro de Moisés, que Deuteronômio, né? Deuteronômio falava, faz a leitura da lei, ou seja, da lei de Deus, ou seja, e ali você vai contar as bênçãos e as maldições. Você sabe que no meio do monte, entre o Monte Garizim e o Monte Ebal está Siquém, uma cidade, né? E ali eles fazem aqui, Monte Garizim, e ali, naquele momento, eles fazem sacrifícios, elevam a Deus holocaustos, fazem a leitura, Josué escreve na pedra a lei de Moisés, escreve na pedra e é feita a leitura. Há uma celebração com sacrifícios e holocaustos ali, né? E ao mesmo tempo uma celebração da bênção e da maldição. Tomar o ai. Tem uma coisa que eu tenho que falar para você daqui a pouco, para você entender também. Deixa eu passar aqui, ó. São poucas coisas importantes a gente saber aqui, ó. Versículo 2. Vem aqui comigo. Versículo 2. Tratarás Ai e seu rei como fizeste com Jericó e seu rei, mas os despojos e os rebanhos os repartireis entre vós. Né? Então aqui é uma concessão. Olha aqui. O que aconteceu em Jericó? Jericó foi tudo votado a interdito. Rebanho, despojos, pessoas, tudo votado a interdito. Ninguém podia tomar nada. Tanto é que você viu que a Acã pegou uma coisa escondida, deu tudo errado. Agora, aqui há um abrandamento do interdito. Aqui está escrito o seguinte: tratarás Ai e seu rei como fizeste com Jericó e seu rei. O povo, o rei, tudo vai ser votado ao interdito. Mas os despojos, os rebanhos, vocês podem repartir entre vocês. Abrandou, tá vendo? Tá certo? Outra coisa, no versículo 18, vem cá comigo. O Senhor disse então a Josué: levanta a lança que tens na mão contra Ai, porque eu a entrego a ti. Josué levantou a sua lança contra a cidade. Apenas tinha erguido a mão, levantaram-se subitamente os que estavam emboscados e precipitaram sobre a cidade. Esse gesto de levantar a lança, gente, isso aqui é para recordar o que Moisés fez lá em Êxodo, capítulo 17. Lembra aquela batalha? Que no Êxodo, capítulo 17, quando Moisés levantava o braço, o povo de Israel ganhava. Quando ele abaixava o braço, o povo perdia. Aí vieram duas pessoas segurar o braço de Moisés para ele ficar erguendo, para eles ganharem. Então, esse gesto de Josué levantar a lança, lembra aquele gesto de Moisés levantar o braço. Lembrando que Josué tem o mesmo papel de Moisés nesta conquista aqui. Tá bom? De versículo 28, olha aqui. Josué pôs fogo à cidade de Ai e fez dela para sempre um montão de cinzas que subsiste ainda hoje. Deixa eu te explicar um negócio aqui que eu vou te explicar daqui. Ai, a palavra Ai em hebraico significa montão de ruínas, monte de ruínas, montão de ruínas. Mas a cidade já chamava montão de ruínas? Guarda isso que eu estou te falando, guarda isso. Então, o nome Ai significa montão de ruínas. Será que chama Ai porque Josué transformou toda essa cidade já num montão de ruínas? Ou será que essa cidade já era uma cidade meio abandonada e já era um monte de ruínas? Vou explicar para você depois, tá bom? 29. Mandou enforcar o rei de Ai em uma árvore e deixou ali até a tarde. Ao pôr do sol, ordenou que se retirasse da árvore o cadáver e fosse lançado à entrada da cidade, pondo sobre ele um monte de pedras que ali permanece até hoje. Mais uma vez, um monte de pedras em cima, né? Gente, quando fala assim, enforcou ele numa árvore e deixou, essa árvore provavelmente é uma árvore muito conhecida. Você sabe que em Canaã eles tinham o costume de ter lugares santos, mas também árvores que fossem meio, como fala, árvores tipo santuário, né? Então, esta árvore provavelmente era uma árvore meio assim, tipo um ídolo, assim, né? Que as pessoas tinham até cultuava, e Josué fez questão de enforcar o rei naquela árvore ali, para dizer, ó, nós estamos dominando vocês completamente, viu? Tá certo?
No versículo 30, então Josué construiu um altar ao Senhor Deus de Israel no Monte Ebal. Aqui é naquela questão do Monte Ebal que eu estava falando para você. Aqui segue as prescrições que está em Deuteronômio 11. Lembra que a gente estudou Deuteronômio 11 e Deuteronômio 27, principalmente Deuteronômio 27. Atenção, Deuteronômio 27. Vai lá para você ver, tá bom? O que é? Deuteronômio 27 tem as prescrições de que quando chegasse na terra prometida, no Monte Garizim e no Monte Ebal, deveria ser feitos sacrifícios, deveria também se ler a lei e ali deveria ser lida as bênçãos e as maldições. Deveria dividir o povo, metade no Monte Garizim, metade no Monte Ebal, né? E ali seriam lidas as bênçãos e as maldições, tá certo? Aqui é feito aquilo que se prescreve no capítulo 27 de Deuteronômio, tá bom? 31, vamos lá, versículo 31. Segundo a ordem de Moisés, seu servo, tinha dado aos filhos de Israel, como está escrito no livro da lei de Moisés. Construiu de pedras brutas, ainda não tocadas pelo ferro, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor e sacrifícios de ação de graça. Holocaustos de ação de graça. Mais uma vez, volto a dizer, a construção desse altar para se oferecer sacrifícios, holocaustos, um altar que fosse construído de pedras, que não fosse lapidadas, que não fosse tocado pelo ferro, é a prescrição do Deuteronômio 27. Leia lá, Deuteronômio 27 fala, chegou na terra prometida, faça esse altar, faça essa leitura das bênçãos e das maldições, tá bom? E no versículo 34, ainda sobre isso, no versículo 34, depois disso Josué leu o texto todo da lei, a bênção e a maldição, assim como estão escritas no livro da lei. Isso mesmo. Ou seja, a leitura da lei, né, Deuteronômio 27 e 28, as bênçãos e as maldições. Temos que conversar uma coisa aqui. Mais uma vez a gente fala, meu Deus do céu. Mas Deus mandou destruir esse povo, Deus mandou fazer uma emboscada, Deus mandou fazer esse tipo de coisa, pelo amor de Deus, que Deus cruel, que Deus mandou fazer uma armadilha para o povo, pelo amor de Deus. Olha, gente, isso aqui é uma maneira com que contaram a história. Os israelitas gostam de contar a história assim, meio dando uma exageradinha nas coisas, sabe? Você sabe que existe as escavações arqueológicas trouxeram uma informação importante para a gente. Provavelmente, quando o povo chega em Ai, essa cidade já não é uma cidade cheia de gente. É uma cidade mais ou menos em ruína. Tanto é que o nome Ai significa monte de ruínas. E, provavelmente, a conquista dessa cidade foi uma conquista muito fácil e pacífica. Muito fácil e pacífica. Então, essa história aqui está um pouquinho exagerada para quê? Para animar o povo, né? Para deixar o povo mais... Oh, os heróis, nossa, os heróis, nosso povo é forte, né? Só que nessa história de contar, nosso povo é valente, nosso povo matou todo mundo a fio de espada, isso vai deixando Deus numa situação de saia justa, né? Pelo amor de Deus, né? Porque olha, porque eles falam, porque Deus mandou matar todo mundo, porque Deus mandou, e nós matamos todo mundo, e nós passamos a fio de espada a cidade inteira. Então, isso vai deixando Deus com cara de vilão. Então, olha, quando a gente estuda arqueologia, a gente vai ver que quando o povo chegou, e realmente chegou, o povo conquistou Jericó. E aí eles foram conquistando as outras cidades. A próxima cidade a ser conquistada era Ai. Quando eles chegam em Ai, Ai já é uma cidade decadente, muita ruína. E eles facilmente eles conquistam a cidade. Mas, vamos ser sinceros, mas você contar essa história para os seus filhos, para os seus netos, fica chato, né? Nós chegamos aqui em Ai, foi tudo fácil, tranquilo, não teve nada. Então você dá uma exagerada nas coisas, né? Que teve luta? Teve. Que você teve que brigar para tomar a cidade? Teve. Mas não foi essa história de botar fogo na cidade, de queimar todo mundo e matar todo mundo. Isso foi uma exageradinha ali, tá bom? Mas como que a gente sabe disso?
pela arqueologia, né? A arqueologia você data e você vê que na época que o povo de Israel chegou, a cidade já era uma cidade em ruínas. Pouca gente, né? Meio decadente, que foi tomada, teve briga, teve luta, mas não foi desse jeito, né? Não foi desse jeito. Então o que eles fazem? Para contar à posteridade, eles criam uma estratégia de guerra fenomenal, dizendo que Deus mandou matar todo mundo e eles mataram todo mundo. Isso aumenta, né, a confiança do povo, o moral da tropa, e eles podem assim contar para os seus filhos, se passando mais como heróis que tinham ao seu lado Deus. Tá bom? Tá certo? É só para que a gente entenda direitinho. Tanto é o próprio nome Ai, né? O próprio nome Ai significa monte de ruínas, né? Eles podem ter chegado nessa localidade que era conhecido como monte de ruínas. O importante é que o povo de Israel já está conquistando a terra prometida. Conquistou Jericó, conquistou agora Ai, né? E vai conquistando tudo. Tá bom, gente? Tá certo? Eu só queria lembrar para você como que esse capítulo começa hoje. Mais uma vez, Deus dizendo a Josué, como que diz para você, não temas, nem seja covarde. Não temas e nem se acovarde diante das coisas. Talvez Deus quer dizer para você hoje, haveremos de conquistar muitas coisas, difíceis ou não. Haveremos de ter que trabalhar muito. Haveremos de ter que empenhar a nossa vida, os nossos esforços para conseguir aquilo que é importante. Foi isso que Deus queria que o povo de Israel entendesse. E para isso, não temas e nem se acovarde. Se há coisas que precisam ser vencidas, batalhas que precisam ser lutadas, Deus diz ao seu coração, não temas, nem se acovarde. Et crucem Domini, fugit partes adversa, vite teleu detribuiuda, radix Davide. Aleluia.